Olá, eu sou Marcos Feres, sou coordenador de comunicação da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL. Hoje nós estamos aqui para conversar com o professor Francisco Rezec. Francisco Rezec é ex-ministro do Superior Tribunal Federal, ex-juiz da Corte Internacional de Justiça e foi chanceler brasileiro. Nós vamos conversar um pouco sobre o genocídio em curso na Palestina e principalmente sobre a decisão recente da Corte Internacional de Justiça sobre a ilegalidade da ocupação israelense, dos 57 anos de ocupação israelense dos territórios palestinos. Professor, muito boa tarde, muito bom estar aqui com o senhor. Gostaria de primeiro fazer uma pergunta, que talvez seja a grande pergunta para muita gente. Nós aqui, como palestinos e como federação, desde o início desse processo, nós entendemos que o que acontece, o que está acontecendo a partir de 7 de outubro, em Gaza, se configura um genocídio. Essa é uma visão que outros especialistas têm. Mas, então, talvez a primeira pergunta para o senhor seja justamente essa. Estamos diante de um genocídio na sua avaliação? A própria poesia shakespeariana lembra isso. Uma rosa não deixa de ser uma rosa pelo fato de se lhe dar um nome diferente. Um muro não deixa de ser um muro pelo fato de se querer chamá-lo barreira ou lá o que seja. E, a esse propósito, o que está acontecendo hoje em território palestino não é apenas um genocídio, mas é o mais insolente, o mais arrogante dos genocídios que a história contemporânea registra. Veja, nem os grandes genocidas do século XX. E aí vamos deixar de lado aqueles que, de algum modo, sacrificaram os seus próprios povos, lá na Rússia ou lá no Sudeste Asiático, e vamos falar só naqueles que sacrificaram, martirizaram, trucidaram outros povos, da mesma nacionalidade, por acaso, mas de outra etnia, invocando razões étnicas, justamente, ou outras razões ainda mais sórdidas. O que concluímos, Marcos, é que nem Leopoldo II da Bélgica, nas atrocidades que cometeu no seu império colonial africano, nem Adolf Hitler, naquilo que fez contra não somente judeus. Os judeus foram, na ponta do lápis, as maiores vítimas numéricas, mas o preconceito que levava Adolf Hitler ao genocídio era contra todos nós, árabes, afro-alemães, enfim, africanos em geral presentes na Europa, ciganos e outras minorias, mesmo de etnia germânica, mas que por alguma razão de ordem social, comportamental, configuravam à vista da filosofia nacional-socialista algo a ser dizimado. Pois bem, nem Leopoldo II da Bélgica, nem Adolf Hitler chegou ao ponto a que chegou o chefe de governo israelense neste momento na sua política genocida. Além do que, nenhum genocídio do passado teve essa transparência. Sob o que Adolf Hitler fazia na Alemanha Nacional Socialista, só a sua claque imediata tinha conhecimento. O resto do mundo veio a saber depois de terminada a guerra e de abertas as valas comuns nos campos de concentração e de desvelado todo aquele horror que ele aprontara de um certo modo na clandestinidade enquanto exerceu o poder. Sobre o que Leopoldo II aprontou no Congo, no então Congo belga, nos primeiros anos do século XX, até hoje não sabemos medir com exatidão
o tamanho dessa tragédia. O fato é que nunca aconteceu antes de um genocídio ser tão transparente e tão abonado pela irresponsabilidade, pela vocação sabuja ou lacaia de tantas lideranças ocidentais. Quando daquele atentado, a esse respeito, a respeito do 8 de outubro, das consequências daquele atentado, que foi, sem dúvida alguma, um atentado terrorista. O Hamas não é qualificado pelas Nações Unidas como organização terrorista. Agora, o ato foi, sim, um ato terrorista, isso ninguém põe em dúvida. O Hamas não é qualificado como tal pelas Nações Unidas, nem tampouco pelo governo brasileiro. Só a nossa imprensa, com a sua proverbial canalice, é que apresenta o Hamas em cada noticiário como uma organização terrorista, porque nem o governo Bolsonaro chegou a fazer isso. Nem o governo daquele homem cuja primeira-dama, no dia do segundo turno da última eleição presidencial, compareceu às urnas com uma camiseta que envergava a bandeira de Israel. Em qualquer nação civilizada deste mundo, o fato de a primeira-dama ostentar num dia de evento público de tal magnitude como as eleições, a camiseta envergando a bandeira de uma nação estrangeira, seria um fato escandaloso. Ainda que essa nação cuja bandeira é exibida fosse uma nação anódina, neutra, imaculada, como a Nova Zelândia, o Nauru, a Finlândia, a Islândia. Não. A moça envergava a bandeira de Israel, provavelmente influenciada na sua ignorância, por um desses pastores evangélicos que acham que é dever da cristandade solidarizar-se com Israel, mesmo no genocídio, mesmo no crime. Pois bem, vejam só, a África do Sul empreendeu um processo contra Israel por genocídio, e nesse particular teve a solidariedade do Brasil. O Brasil compareceu à Corte da Haia como uma espécie de litisconsorte ativo. Sofremos algumas consequências. O lobby aqui fez o que pôde para desmoralizar o governo brasileiro por conta desse gesto, que para mim foi motivo de muito orgulho. Todas as minhas restrições ao lulopetismo no passado foram por água abaixo. Eu passei uma borracha em tudo diante desse gesto que me falou mais alto à cabeça e ao coração. A solidariedade brasileira ao país, a pátria de Nelson Mandela, que tomou a iniciativa de processar Israel por genocídio perante a Corte da Haia. Processo esse que não terminou e que não se confunde nem com o parecer consultivo relativo ao muro, tempo em que eu ainda estava na Corte, nem com o novo parecer consultivo relacionado com a questão da ocupação. Naquele momento, quando o Brasil tomou essa atitude, várias vozes se levantaram. A direita brasileira é incondicionalmente associada a tudo que Israel faça, mesmo incidindo nas leis criminais internacionais e no Código Penal de qualquer nação civilizada. E aí fizeram a crítica do governo, e um bom amigo meu, um internacionalista, Celso Laffer, que foi quem me sucedeu no Ministério das Relações Exteriores, achou prudente mandar uma carta ao chanceler atual, Mauro Vieira, dizendo que o Brasil não devia tê-lo feito, porque com isso ele perdeu a sua
qualidade para eventualmente mediar o conflito, perdeu a isenção que lhe seria necessário resguardar para conservar-se como um possível mediador do conflito no Oriente Médio. E, além disso, Celso avançou ali a tese de que não havia ali falar em genocídio porque não havia uma intenção genocida. Quando me interpelaram sobre isso, eu dizia com toda simplicidade: Celso Laffer honra os compromissos que ele tem com o Estado de Israel e que são notórios. Me deixem honrar os compromissos que eu tenho com a Palestina, com a África do Sul e com a Organização das Nações Unidas, da qual fui funcionário. E é honrando esses compromissos que eu devo dizer que, primeiro, essa história de o Brasil perder a sua qualidade para mediador é de uma absurdidade flagrante. Ninguém ali deseja mediador nenhum. O mediador das Nações Unidas na Palestina, o conde Folke Bernadotte, foi assassinado pelos movimentos terroristas judaicos que implantaram o Estado de Israel naquela época. Não é com flores que as partes ali recebem mediadores. Já se sabe, já se aprendeu ao longo de quase 80 anos o que é que o Estado de Israel vê nos mediadores e o que é que ele eventualmente faz com os mediadores. Então, a ideia de que o Brasil não poderia ter perdido a sua isenção, eu não sei de onde tiraram essa ideia de que o Brasil deveria renunciar a uma solidariedade imperativa que a nossa vocação pelo primado do direito internacional nos impõe, à conta da lembrança de que poderíamos um dia ser chamados a mediar alguma coisa naquela região. Quanto à questão da não caracterização do genocídio pela falta de uma intenção genocida, santo Deus, qual foi o genocida do passado, desde a mais remota antiguidade até o século XX, que assumiu a sua intenção genocida? O genocídio aí se caracteriza por cada sílaba que o chefe do governo israelense pronuncia e por cada sílaba que cada um dos seus sabujos mais radicais, cada um dos gangsters que o cercam de perto e que o excitam ainda mais na sua fúria assassina, cada palavra. Ontem mesmo repetiu-se aí a notícia, e para minha perplexidade, até a Globo, até o jornal O Globo, oh maravilha, denunciava isso de um modo quase que correto. O ministro tal, um dos falcões do governo israelense, assume que ele considera justo e correto reduzir a fome às populações palestinas, porque isso é do interesse do Estado de Israel. A falta de senso crítico da nossa imprensa, que noticia e retrata na telinha os horrores que estão sendo feitos desde o mês de outubro do ano passado, e faz isso com a cara mais limpa desse mundo e com uma linguagem elíptica, edulcorada e totalmente cínica. Continuam chamando o genocídio de guerra Israel-Hamas. E continuam chamando os genocidas de forças de defesa de Israel. Que coisa incrível, como é frequente a repetição dos momentos em que as pessoas de bem neste país têm vontade de arremessar um cinzeiro contra a telinha para não mais ver esse show de horrores, esse circo de horrores que é a maneira como a televisão brasileira exibe aquilo que está acontecendo na Palestina. Enfim, respondendo em 2 palavras a sua pergunta, não há dúvida.
indo um pouco além, não é questão de tratar-se apenas de um genocídio, mas esse é o mais transparente. E é o que levará ao banco dos réus da história um maior número de pessoas. Porque não é apenas Benjamin Netanyahu e os gangsters que o cercam de perto. É todo um conjunto de lideranças do Ocidente. Essas mesmas criaturas irresponsáveis que no dia seguinte aos atentados de outubro foram lá em procissão. Dona Ursula von der Leyen da União Europeia, Rishi Sunak da Grã-Bretanha, Emmanuel Macron da França, Joe Biden, que muitos americanos hoje chamam de Genocide Joe, foram lá, sabedores de quem era aquela pessoa a quem estavam visitando com um abraço solidário. Sabedores de tudo aquilo de que esse indivíduo e a sua gangue são capazes. Foram lá abraçá-lo, solidarizar-se com ele e dar-lhe, não podiam ignorar isso, estavam dando carta branca a esse cavalheiro para que ele fizesse tudo aquilo que ele fez com uma admirável desenvoltura desde então, e que já dura a essa altura tantos meses. Enfim, não é apenas um genocídio caracterizado. A Convenção do Genocídio, e sobre a questão da jurisdição da Corte a respeito, eu posso lhe responder mais tarde. Mas a Convenção do Genocídio descreve, e o Tratado de Roma, do qual Israel não é parte, naturalmente, os Estados Unidos tampouco, e vários outros países, enfim, potenciais ocupantes do Banco dos Céus não são parte. Mas são partes da Convenção do Genocídio, celebrada no final dos anos 40, após a Segunda Grande Guerra. Israel é parte dessa convenção. Aliás, Israel se sentiu ali o homenageado dessa festa, porque foi em memória das vítimas do Holocausto, em memória das vítimas da Segunda Grande Guerra, que se celebrou nos anos 40, sob os auspícios das Nações Unidas, a Convenção do Genocídio. E ela descreve os atos caracterizadores do genocídio. Não é apenas o ato de matar populações, é também o fato de deslocá-las geograficamente, reduzi-las à fome, à sede, à penúria. É como se os agentes do Estado de Israel tivessem lido a convenção e se esmerado, como alunos de um colégio militar, para cumprir à risca tudo aquilo que a convenção descreve como crime e qualifica como genocídio. Então, respondendo finalmente, não é apenas um genocídio, é o mais exemplar, é o mais emblemático de todos os genocídios que a história da raça humana já presenciou. Professor, o senhor me deu uma resposta tão contundente, tão poderosa, que eu, na verdade, vou reescrever todas as perguntas que eu ia fazer ao senhor, porque eu acho que a gente está partindo de um outro ponto de discussão e é fundamental. Eu queria só fazer um comentário muito breve sobre uma parte da sua resposta. Eu não sou internacionalista, não sou da área do direito, mas eu sou um jornalista de formação e sou um palestino, evidentemente. E eu acho que me cabe muito fazer um comentário sobre a maneira que o senhor abordou a imprensa, porque essa talvez seja, no lugar que eu ocupo, uma questão que é muito cara a mim, e realmente, talvez o principal exemplo da falência, vamos dizer assim, ou da imoralidade que a imprensa brasileira escolheu como rumo para narrar o genocídio em curso, seja justamente uma figura como o senhor não estar presente, por exemplo, em veículos jornalísticos e dando entrevistas que são fundamentais para a gente clarear, elucidar, tirar essa... Porque eu acho que o papel da imprensa acaba se tornando deliberadamente acinzentar os conceitos, os termos, a compreensão da sociedade. Então, na verdade, ouvindo o senhor falar e a maneira que o senhor critica a imprensa, da mesma maneira que eu entendo também, me fez pensar muito como faz falta uma voz como a do senhor, que tem autoridade para discutir isso no mais alto nível jurídico, intelectual, político,
e a ausência de figuras como o senhor justamente nesses veículos de grande mídia. Mas voltando para o tema da nossa entrevista, eu ia perguntar para o senhor, por exemplo, o que o senhor achava sobre a atuação da comunidade internacional, mas justamente como você coloca com todas as letras, é o genocídio mais exemplar, tão transparente, talvez na nossa visão também, o primeiro genocídio transmitido ao vivo pelas próprias vítimas, que imploram, de certa maneira, numa tentativa desesperada e até o momento em vão, de socorro. Eu ia perguntar como é que o senhor avaliava o papel da comunidade internacional, a atuação da comunidade internacional, ou mesmo do regramento jurídico que foi construído no pós-Segunda Guerra. Mas eu já vou pular essa pergunta adiante para o seguinte: quais recursos nós temos dentro do direito internacional, dentro do sistema da ONU, para frear isso? Eu concordo plenamente com o senhor que Israel não conhece diplomacia, não conhecia quando da sua autoproclamação em 1947, não conhece até hoje. Então, o nazismo, por exemplo, foi parado pela força das armas. Então, a minha pergunta é justamente essa: qual é a ferramenta que nós temos, visto que Conselho de Segurança, todos os instrumentos colocados ali falharam, e a gente pode discutir melhor por quê, mas falharam até o momento em frear ou fazer cessar esse genocídio em curso, esse genocídio tão obsceno como a gente tem testemunhado. Marcos, o número de cúmplices desse genocídio é tão grande. Cúmplices porque têm medo de dizer as coisas como elas são. Outros cúmplices porque são pagos para não dizer as coisas como elas são. O número é tão grande que fica difícil estabelecer aí um objetivo tecnicamente desenhável para o final da crise, dessa crise que dura mais de 75 anos a essa altura. Eu convivo desde a minha infância com isso. E sempre tive a esperança que, ainda dentro do meu espaço de vida, pudesse ver essa questão resolvida, e resolvida à luz do direito, à luz da ideia de justiça e de humanidade. Não sei se conserva essa esperança. Veja, nós temos hoje, agora alguma coisa nova se desenha com a sucessão na candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Mas até ontem o que nós tínhamos era, de um lado, Donald Trump, a meu ver, um psicopata. E, de outro lado, a figura patética de Joe Biden, que, como confessado pela própria CNN, pela própria Cable News Network, foi, dentre os políticos norte-americanos de primeiro escalão, o que nas últimas décadas mais recebeu dinheiro do lobby israelense. Com essas duas calamidades concorrendo, até ontem, à presidência dos Estados Unidos, sem nenhuma chance para alguém como o senador Bernie Sanders, um prodígio de integridade, de dignidade, de humanidade, de lucidez. Que maravilha de democracia essa, em que ao poder concorrem, à base do capital, duas calamidades. Agora, veja só, eu tenho alguma esperança. Hoje a dona Kamala Harris, escolheu o seu candidato a vice-presidente, que é uma pessoa com um passado, com um histórico que, de um certo modo, o recomenda a ser considerado como uma cabeça minimamente saudável dentro do emaranhado da política norte-americana. É possível que alguma coisa nova aconteça nos Estados Unidos. Tenho uma grande preocupação com as lideranças europeias também, porque essas revelaram até aquelas que mais devem à comunidade árabe, por conta da imigração que receberam, por conta dos laços que... Me refiro, por exemplo, à França.
mas não é o único país na Europa Ocidental que envergonhou a sua própria história com a sua omissão diante do genocídio. Eu não sei. Às vezes começo a acreditar que as cabeças pensantes dentro do próprio Estado de Israel podem um dia derrubar o que se erigiu ali como uma torre de radicalidade, de racismo, de colonialismo, e levar o país a alguma coisa melhor. Israel já teve líderes mais sensatos. Yitzhak Rabin, o mais sensato deles, foi assassinado por um dos radicais da direita judaica. Não foi nenhum árabe que matou aquele notável líder da comunidade israelense tantos anos atrás. Enfim, é difícil acreditar que as coisas podem tomar um rumo melhor por iniciativa dos próprios israelenses. Eu fico espantado como é que uma comunidade consegue pôr a cabeça no travesseiro a cada noite e dormir até a manhã seguinte, tendo feito tantos inimigos à custa do derramamento de tanto sangue e de tantas lágrimas. Parece que foram todos ali conduzidos a uma loucura coletiva. Pessoas humanas mentalmente equilibradas não conseguiriam encarar o travesseiro a cada noite e dormir em paz, tendo feito o que, ainda que por omissão, ainda que pela tolerância de que gangues como a de Benjamin Netanyahu assumissem o poder, deixando tudo isso acontecer. Agora, veja, o papel da Corte da Haia aí é relevante. O processo da África do Sul não terminou e provavelmente terminará com uma decisão de extrema qualidade. Algumas pessoas perguntam como é que foi possível a África do Sul processar Israel se esse país não aceita a jurisdição da Corte. Ele não é um dos signatários da chamada cláusula Raul Fernandes, ou cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. Israel seria o último país desse mundo a aceitar a jurisdição da Corte. Não. Como é que ele pode estar, o Estado de Israel pode estar presente na agenda da Corte com relativa frequência desde o começo do século, desde o caso do Muro? É que no caso do Muro, tal como no caso agora da ocupação do território palestino, a Corte não agiu na sua jurisdição contenciosa, e sim na sua jurisdição consultiva. Ou seja, isso era perguntado com frequência aos juízes da Haia, entre os quais eu estava na época, como é que a história do Muro foi parar na Haia se Israel não aceita a jurisdição da... Bom, não poderia, a questão do Muro não poderia ter ido para a Haia num contencioso, porque nenhum dos dois lados teria o status para isso. De um lado, a Palestina, até hoje, prodigiosamente, não é admitida nas Nações Unidas como membro a título pleno. O status da Palestina na ONU é diferenciado. Do outro lado do fenômeno, do que seria o contencioso, o Estado de Israel é o último país deste mundo que aceitaria a jurisdição da Haia. Então, como é que a história do Muro foi parar lá? É justamente porque um dia a Assembleia Geral, perdendo a paciência com o Conselho de Segurança, resolveu fazer uma consulta à Corte.
A Assembleia Geral das Nações Unidas é o consulente por excelência da Corte, nessa sua competência para emitir não sentenças, mas pareceres consultivos, dizendo o direito sobre um determinado tema. Foi assim que a Assembleia, votando maciçamente por tal iniciativa, consultou a Corte. Quais as consequências jurídicas da construção pelo Estado de Israel de um muro, na medida em que esse muro, ultrapassando a linha verde, pretende assambarcar e possivelmente legitimar a ocupação ilegal, enfim, a ocupação de território palestino. E a Corte, ao cabo de um processo fantástico na sua qualidade, a Corte respondeu aquilo que qualquer pessoa de boa fé, qualquer estudante do primeiro ano de direito teria respondido com as mesmas palavras. A Corte, na ocasião, veja bem, exercendo a sua competência consultiva, disse, então, mais ou menos o seguinte: a Corte ponderou, veja bem, nos nossos debates, a Corte ponderou que, em certas fronteiras intensamente permeáveis, como nós temos aqui com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, cidades gêmeas, cada uma de um lado da fronteira, cada uma com uma bandeira diferente, mas, na realidade, um único complexo urbano, uma única área metropolitana, uma única área urbana, em que se colam uma na outra duas cidades de diferente nacionalidade. Em fronteiras assim, onde há crianças que moram aqui, estudam ali, onde há trabalhadores que compram seus alimentos ali, vivendo aqui, enfim, são fronteiras intensamente permeáveis. Nelas, se um dos dois países separados por essa fronteira resolve, invocando a sua segurança ou qualquer outra coisa, resolve construir um muro, isso pode sim configurar um grave atentado a direitos humanos. Mas, a Corte ponderou, nem é disso que estamos falando. Nós estamos aqui falando na ilegalidade desse muro, na medida em que ele vai além da linha verde, que é a fronteira, e pretende abiscoitar territórios palestinos ocupados ilegalmente por colonos judeus com o abono do seu governo. A Corte respondeu, então, aquilo que tinha que ser respondido. Não é exato, como a imprensa noticiou, Israel não dará a mínima bola, a mínima confiança a esse parecer consultivo, não é muito exato. A Corte Suprema de Israel, onde há algumas cabeças pensantes, onde há algumas pessoas honradas, tomou várias decisões inspiradas na decisão da Corte sobre o muro. Agora, esse novo parecer consultivo refere-se a algo que o mundo inteiro conhece: a ilegalidade da ocupação, seja da intervenção na faixa de Gaza, seja, sobretudo, da ocupação ilegal de territórios no West Bank, na banda ocidental do Rio Jordão, na Cisjordânia, não exatamente ocupada, mas intensamente invadida e violentada por elementos alegados particulares. Na realidade, o grosso dessa tropa sórdida são membros do Exército de Israel. Mas muitas vezes eles, enfim, aparecem como colonos querendo ocupar terras alheias, com o abono, com a cumplicidade, com o patrocínio do governo e das Forças Armadas de Israel, chamadas Forças de Defesa, o maior cinismo deste mundo. Bom, nesses dois casos, o do muro, na época, e agora o da ocupação, a Corte exerce a sua competência consultiva. No caso da África do Sul, não. E aí alguém perguntará, como é que foi possível, então,
a África do Sul, a República da África do Sul, a pátria de Nelson Mandela, desencadear um processo contencioso contra Israel, se Israel não aceita a competência. Foi possível pelo seguinte: Israel não aceita em caráter crônico a competência da Haia, mas Israel é parte da Convenção do Genocídio. Que, como eu lhe disse, Israel foi o homenageado da festa quando essa convenção se celebrou em 49, a conta de prestigiar as vítimas da atrocidade nazista. Então, Israel é parte. E na Convenção do Genocídio está escrito lá nas cláusulas finais: qualquer país parte nesta convenção tem o direito de processar outro país, também parte nela, perante a Corte Internacional de Justiça. E não é possível aí recusar jurisdição. Esse é o motivo pelo qual Israel se fez representar na Corte, nomeou um juiz ad hoc, quando um país processante ou processado não tem juiz nacional seu na composição ali dos 15 juízes permanentes da Corte, ele tem o direito de designar um juiz ad hoc, que é um juiz assim, não muito isento. Ele vai mais lá para integrar o colégio judicante e, na medida do possível, não deixar que o seu país seja de algum modo prejudicado. Israel designou o juiz ad hoc, designou advogados e está se defendendo como pode. No caso, enfim, esse processo ainda vai durar algum tempo. Ninguém tem dúvida sobre o desfecho, ninguém tem dúvida de que a Corte terminará por dizer o direito. E quanto ao caso do muro, Marcos, o que aconteceu na época foi isso: a Assembleia Geral pediu um parecer consultivo e a Corte o deu depois de um dos espetáculos mais bonitos da história da justiça internacional. Porque o próprio Estado de Israel, acusado ali de estar construindo um muro totalmente ilegal na medida em que ele desbordava da linha verde e tentava legitimar ocupações violentas de território palestino por colonos judeus, a Corte aí enfrentou a resistência de vários países. Uma minoria dentro da Assembleia Geral votou contra a feitura da consulta. Não vamos consultar a Corte. E vários governos, a começar pelo de Israel, com o alto patrocínio dos Estados Unidos da América, disseram à Corte o seguinte: espera aí, isso aí está na mesa do Conselho de Segurança. Era quase que um argumento de litispendência. Corte da Haia, não mexa com esse assunto não, porque isso está na mesa do Conselho de Segurança. Ao que a Corte implicitamente respondeu: está na mesa do Conselho de Segurança há 60 anos. E o Conselho de Segurança não resolve nada, porque é da sua natureza não resolver problemas desse gênero, em função justamente da sua composição e do poder de veto exercido pelos 5 detentores de assento permanente ali dentro. Enfim, a Corte derrubou esse argumento de que ela deveria calar-se, porque o assunto é da competência do Conselho de Segurança, e ela derrubou também o argumento absolutamente ridículo de que a questão palestina era uma questão política e não deveria ser resolvida juridicamente. Calem-se os juristas, porque isso é uma questão política que será resolvida politicamente nos órgãos políticos da organização, enfim. Tudo isso foi desbastado. O parecer é um primor de lógica, é um primor de lucidez, e, enfim, e ele produziu algum resultado. Agora, o que seguramente terá efeitos mais determinantes
do desfecho da situação é a decisão que a Corte deverá tomar no processo da África do Sul, relativo à questão da caracterização do genocídio e das suas consequências. Até quando os patrocinadores do Estado de Israel, até quando os cúmplices ocidentais do Estado de Israel pretendem continuar patrocinando isso tudo? Com que cara eles pretendem encarar, esses governantes ocidentais pretendem encarar o seu próprio eleitorado na medida em que coexistem com isso e dão mão forte a esse tipo de crime? Até quando comunidades acadêmicas silenciarão? Uma das coisas que mais me aborreceram nos tempos recentes, do mês de outubro para cá, Marcos, foi o fato de que as universidades brasileiras, com exceção da Faculdade Nacional de Direito, que promoveu aquele evento, eu não vi nada, nem no Largo de São Francisco, nem no Recife, nem no Rio Grande, não vi nada que retratasse a necessária, a imperativa indignação dos juristas brasileiros, professores e estudantes, diante disso. Houve momentos anteriores em que, por conta de algumas façanhas da tropa israelense na Palestina, isso muitos anos atrás, estudantes paulistas foram às ruas. Dessa vez não aconteceu nada. É como se estivessem todos sendo guiados pela telinha, por aquilo a que os induz o nosso noticiário televisivo, no qual, veja bem, posso me enganar aí nos percentuais, mas eu acredito que uma pequena minoria dentre os jornalistas brasileiros, uma pequena minoria é subvencionada, vende-se para fazer o que faz. A maioria faz o que faz por idiotice, por ignorância, por estupidez, pela falta de leituras, pela vocação lacaia, pela vocação para se deixar conduzir e embarcar nessa nau absolutamente infame. Até quando? Vez por outra, eu lhe disse que ontem, até o jornal O Globo, santo Deus, manifestava a sua indignação com a palavra de um dos ministros mais infames do governo israelense, no que ele dizia considerar justo reduzir a fome ou a sede populações palestinas. Até o Globo. Eu acredito que toda essa gente vai cair em si. O remorso é um sentimento poderoso no que tem a ver com a correção do funcionamento dos neurônios em tantas cabeças humanas. Eu acredito nele como corretivo. Vamos ver como é que as coisas prosseguem. Professor, perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, na esteira do que você falou. Na verdade, são duas perguntas em uma só. Mas, essencialmente, o senhor discutiu um pouco algo que já estava na minha pauta aqui, que é a questão do sistema, de um modo geral, né? Então, você tem o genocídio talvez tenha ajudado a expor a falência do Conselho de Segurança, do sistema de veto. Já há países, por exemplo, que se manifestam claramente sobre como esse sistema se mostra incapaz de fato, ter ações concretas, como, por exemplo, você tem os Estados Unidos vetaram pelo menos 4 tentativas de resolução do cessar-fogo no Conselho de Segurança. Os Estados Unidos vetaram o reconhecimento do Estado palestino dentro do Conselho de Segurança, depois isso vai para a Assembleia Geral.
a própria natureza da ilegalidade da ocupação, que vai depois para um parecer consultivo na Corte Internacional de Justiça. Então, a minha pergunta, na verdade, são duas. A primeira é, se o senhor entende, acredita que o genocídio talvez possa significar um marco para uma rediscussão desse sistema e das carências que esse sistema apresenta, justamente pela sua incapacidade de prevenir, pela natureza que tem do poder de veto e outras questões. Se isso talvez abra um precedente, uma possibilidade para se rediscutir esse sistema do Conselho de Segurança, do veto, ou mesmo do impacto que decisões de caráter consultivo ou não tem na Corte Internacional de Justiça. E a outra pergunta, que entendo que vai na esteira dessa também, o genocídio e a maneira que as coisas são conduzidas, então, por exemplo, bombardeios a hospitais, o que a Francesca Albanese, que é relatora especial da ONU para Direitos Humanos dos Territórios Ocupados, chamou a camuflagem humanitária, né? A maneira que Israel mascara atos genocidas com a ideia de terminologias como escudos humanos, ou esse tipo de... Ela chamou isso de camuflagem humanitária, que é um termo, na minha visão, muito interessante, né? Porque você se utiliza, então, de uma linguagem do direito internacional, mas para justamente encobrir o crime de guerra ou o crime de lesa humanidade que está sendo cometido ali. Então, a pergunta, resumidamente, se o senhor acredita que o genocídio vai abrir precedente para uma rediscussão do modelo ONU, de uma maneira geral, seja de suas cortes, e seja do Conselho de Segurança, justamente pela falência em coibir, prevenir ou fazer cessar o genocídio, e se a maneira que Israel conduz essa campanha genocida pode terminar por reescrever a maneira que conflitos são conduzidos. A exemplo, por exemplo, da Rússia, que a guerra da Ucrânia tem uma natureza completamente diferente, não é minha área também para ficar palpitando, mas eu acho que tem uma coisa muito clara. Né? Israel normaliza, por exemplo, bombardeia hospitais, e depois de 2 anos de guerra da Ucrânia, a Rússia vai e bombardeia, por exemplo, um hospital. E se criou uma situação, bom, Israel bombardeou todos os hospitais de Gaza. Então, talvez essa pergunta tenha também esse intuito de como isso muda o jogo para nós aqui, que estamos no Brasil, um país que tem uma tradição pacífica e, a princípio, não tem uma grande tensão momentânea de guerra, mas como isso muda a dinâmica dos conflitos à luz do direito internacional? Que precedentes Israel está estabelecendo nesse sentido? Veja, Marcos, eu não invejo, não falemos dos governantes, esses ninguém inveja, mas eu não invejo os cidadãos israelenses. Sobretudo, eu não invejo os cidadãos israelenses de boa fé, de consciência, de humanidade, por estarem vivendo ali onde vivem e convivendo com este governo e convivendo com essa maioria numérica que faz esse governo e que, de algum modo, sustenta a ação deste governo. Agora, veja, argumento, ocasião para uma reforma do sistema das Nações Unidas, o Brasil vem sustentando há anos que coisas bem menores do que o genocídio palestino teriam sido razões bastantes para que se reforme o sistema. Há, sem dúvida, um momento, nestas horas que a gente reflete sobre os outros membros do Conselho de Segurança, já que a China e a Rússia propenderiam, em princípio, a aceitar uma reforma. Até quanto à participação do Brasil no Conselho de Segurança com uma cadeira cativa, esses 2 países integrantes conosco do BRICS, do chamado BRICS, não fariam objeção. Se as coisas não mudaram, se a reforma não foi feita para atribuir assentos permanentes a outros países que seriam, mais do que provavelmente, o Brasil, a África do Sul, a Índia, sem dúvida, e mais 2 europeus, vá lá, Alemanha e Itália, são candidatos também. Se bem que o número de europeus no Conselho de Segurança em cadeiras cativas já é expressivo. Mas, enfim, essa reforma é algo que nós, brasileiros, postulamos há bastante tempo.
sabemos que isso não depende da Assembleia Geral. Se dependesse da Assembleia Geral, já estaríamos lá. Mas depende essencialmente do Conselho de Segurança. E no Conselho de Segurança, a resistência maior é a daqueles que mais frequentemente utilizam o direito de veto para estabelecer a sua política internacional. As Nações Unidas foram desenhadas, foram projetadas pela Carta de São Francisco com esse modelo de distribuição do poder à luz do resultado da Segunda Grande Guerra. Ora, o resultado da Segunda Grande Guerra tem a minha idade, tem 80 anos. E já não deveria ser determinante das coisas como elas devem acontecer daqui para a frente. Não há dúvida de que esse episódio é o que Israel está fazendo neste momento, a pretexto de vingar um atentado terrorista perfeitamente previsível por todas as razões do mundo e prevenível, já que eles se orgulham de ter um sistema de informações e de defesa tão glorioso. Não evitaram aquilo que podia ser prevenido, que podia ser evitado, e usam isso como pretexto para fazer aquilo que estão fazendo. Eu não creio que isso tenha futuro. Não creio que dê certo essa previsão israelense de que... Porque, veja, na palestra do Rio de Janeiro, na palestra da Faculdade Nacional de Direito, eu lembrei, em determinado momento, que com o que estava acontecendo, com esse sacrifício, com esse holocausto da população palestina, a próxima vítima, a meu ver, seria a Organização das Nações Unidas. Eu me esqueci do Líbano. Eu me esqueci de que o Líbano é a vítima mais frequente e como certamente é do seu conhecimento, uma boa parte do território libanês faz parte do projeto da Grande Israel, que pega não só a Palestina toda, mas um pedaço do Egito e um bom pedaço do Líbano. E o Ocidente finge que ignora isso, quando está farto de saber disso. Mas, enfim, eu me esqueci do Líbano como vítima potencial de todas as lambanças israelenses e disse que, a meu ver, a próxima vítima seria a Organização das Nações Unidas. Parece que é isso, por isso é que dependemos tanto de um governo idôneo, de um governo sensato nos Estados Unidos da América. Porque o que parece é que o pensamento predominante em algumas potências ocidentais é aquele de que a multilateralidade que a ONU pretende representar deveria ser descartada. A própria divisão do poder de veto entre os 5 integrantes permanentes hoje no Conselho de Segurança, isso deveria ser deixado de lado para que tivéssemos, afinal de contas, e desde que, com o fim da Guerra Fria, o Oriente socialista desmoronou, teríamos, então, não um sistema multilateral de poder na cena internacional, mas uma única potência hegemônica, cercada por 2 ou 3 capangas incondicionais e umas 2 dúzias de lacaios, menos violentos, mas igualmente submissos. Não é isso que ninguém de bom senso, em parte alguma do mundo, pode desejar. Nem mesmo os nacionais dos potenciais lacaios, que estão na Europa Ocidental e também na Europa Oriental, além de alguns pontos do Oriente,
Mas, enfim, na Europa Ocidental e na Europa Oriental, porque depois do desmoronamento do socialismo real, com o fim da Guerra Fria, no romper de 90, e sob a liderança de Mikhail Gorbachev, o que aconteceu foi que os antigos comunistas da Europa Oriental revelaram, enfim, tiraram do fundo da alma o seu deslumbramento com o Ocidente e caíram de coração aberto nos braços do Ocidente. A submissão de alguns países da Europa Oriental à liderança norte-americana na ONU é algo comovente. É algo comovente. Ou seja, as pessoas de bom senso em todas essas partes do mundo pretendem aceitar isso ou não? Ou querem realmente que as Nações Unidas sejam reconstruídas em bases mais decentes, em bases de maior eficácia? Eu fico com pena do nosso quase compatriota secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, quando ele, enfim, se vê na contingência de ser o grande executivo da ONU neste momento de tanta humilhação para a organização. Humilhação a todos os títulos, até mesmo pela maneira como as lideranças israelenses se referem a tudo aquilo que não compactua. É na base do insulto. Terroristas, agentes do terrorismo, cúmplices do Hamas, toda aquela linguagem chula e absurda das lideranças israelenses para descredenciar os inimigos do genocídio, os inimigos do crime. É isso que quereríamos que fosse desbastado do cenário e que tivéssemos, finalmente, uma sociedade internacional construída à base do direito, à base do ideal de justiça e do ideal humanitário. É tudo que não temos hoje. Professor, diante dessa falência da ONU, dos mecanismos internacionais, eu concordo em número, gênero e grau que é um momento muito... que a maneira com que Israel desrespeita o próprio regramento que foi construído justamente na esteira da Segunda Guerra Mundial e banaliza, vulgariza todo esse sistema, e que é um sistema que em si exige talvez reformas, e a maneira com que o genocídio se dá e se apresenta nos obriga a refletir da mesma maneira que a Segunda Guerra nos obrigou a fazer uma reforma daquele sistema que era da Liga das Nações, da antiga Liga das Nações. Mas talvez eu vou entrar numa outra dimensão da decisão da Corte Internacional de Justiça recente, da ocupação, e, na verdade, o papel que temos para fazer. Então, só recapitulando muito breve, né, o que essa decisão, parecer consultivo da Corte, nos traz de novo, que, de novo, não tem nada. Então, estamos falando de 57 anos de uma ocupação ilegal, mas para quem estiver nos assistindo, né, a Corte, basicamente, na sua decisão, no seu parecer consultivo, coloca que Israel tem a obrigação de acabar com a ocupação ilegal dos territórios palestinos nas fronteiras de 67 o mais rápido possível, né, entre aspas aqui, o mais rápido possível, que toda essa presença israelense nos territórios palestinos ocupados, ela é ilegal, com todas as letras, também afirma que Israel deve cessar todas as atividades de colonos, da construção dos assentamentos, de uma maneira geral, e que deve evacuar os hoje cerca de 700 mil colonos judeus ilegais desses territórios. Fala em reparação, Israel deve pagar a reparação, né, aos palestinos, às vítimas da ocupação. E aí eu acho que entra dois pontos que são muito interessantes aqui para a gente, trazendo um pouco para a realidade brasileira e para a atuação da comunidade internacional, justamente, você tem uma decisão consultiva, como é que a gente coloca ela na prática, né? Que é que nenhum país, nenhum ente deve prestar assistência a Israel na continuação dessa ocupação. Evidentemente, isso é um tópico quase que direto para os Estados Unidos, né, que é o grande financiador e provedor de todo um suporte militar, econômico, diplomático para a manutenção da ocupação, assim como é para o genocídio. Mas então aqui a Corte coloca com todas as letras, né, que todos os países, as entidades,
não podem mais ajudar a manutenção da ocupação, e que todos os países façam essa distinção entre Israel e os territórios, ou seja, então, por exemplo, se a gente está falando aqui de comércio, essa decisão talvez dê uma certa base para não se pode mais ter comércio com coisas que são produzidas nos assentamentos ilegais. Mas, enfim, tudo isso para colocar quem está nos assistindo dentro do contexto desse parecer consultivo, dessa decisão. Há outros tópicos que a gente pode falar brevemente, rapidinho, daqui a pouco. Mas a minha pergunta é a seguinte: como é que o Brasil, se a gente entende que o sistema hoje do Conselho de Segurança não consegue, justamente por essas questões que discutimos há pouco, fazer a aplicação disso na prática, uma das várias discussões que surgem é boicote, ruptura de laços diplomáticos, tanto diante do genocídio, o genocídio não tem ainda uma decisão formal da corte sobre a natureza do genocídio, apesar de ter decisões que são vinculantes, que já deveriam ter sido cumpridas e não foram, mas se essa decisão da Corte Internacional de Justiça, como é que o Brasil e outros membros da comunidade internacional deveriam se posicionar diante de Israel, se há a possibilidade, por exemplo, da gente discutir e de entender isso como uma fundamentação legal, jurídica, pela ruptura de laços, ou inclusive tornando ilegal os acordos, por exemplo, de cooperação militar que o Brasil tem com Israel. Então, qual é a base que essa decisão coloca para países como o Brasil, por exemplo, no seu trato e nas suas relações diplomáticas, econômicas, militares com Israel neste contexto? É hora do Brasil romper laços? É hora do Brasil suspender acordos? Digamos, essencialmente, como o Brasil se coloca diante dessa decisão e quais são as bases que isso pode estabelecer? Veja, Marcos, é preciso estabelecer uma distinção muito nítida entre o patrocínio da ação militar anti-palestina empreendida pelo Estado de Israel há tantas décadas e as relações normais de comércio e cooperação técnica com o Estado de Israel. Na medida em que a decisão da Corte, tomando ela o rumo que é previsível que os melhores analistas da jurisprudência da Corte e do direito internacional e da Convenção do Genocídio, tomando como base aquilo que toda essa gente prevê que será a decisão da Corte, na medida em que o patrocínio militar da ação genocida do Exército de Israel, do governo de Israel, na medida em que isso seja coibido e seja vedado aos países do Ocidente, liderados, mas não sumariamente concentrados nos Estados Unidos da América, a outros colaboradores. Na medida em que esses sejam impedidos de dar esse suporte militar, esse poder de fogo, esse poder de morte que tem sido dado a Israel, na medida em que isso seja cumprido, nada mais será necessário. Ou seja, todos os países, como o Brasil, poderão continuar mantendo laços com o Estado de Israel, digamos, saneado, privado da sua vocação criminosa e acomodado aos padrões que o direito internacional impõe. Porque o que hoje está acontecendo é bem aquilo, você usou a palavra, o verbo banalizar, várias vezes. E eu me lembro de Hannah Arendt. Como todas as grandes consciências da comunidade judaica, Hannah Arendt, na sua sepultura, deve estar tremendamente envergonhada, como Albert Einstein e como tantos outros. Tremendamente envergonhados lá onde se encontram daquilo que, sob a bandeira que pretende ser representativa dos judeus, está sendo feito nesse momento. Ou seja, aquilo que Hannah Arendt chamou a banalização do mal. É isso que os gangsters do governo israelense neste momento estão fazendo. Bem melhor do que Adolf Hitler. Bem melhor do que Adolf Hitler. E com a cumplicidade de um Ocidente todo ele acomodado a essa banalização do mal. Ou seja, eu não sei com que carga de remorso na cabeça tantos franceses, italianos, alemães, britânicos, norte-americanos e outros mais
estão vendo tudo isso e tolerando tudo isso sob o seu copatrocínio. Enfim, não dá para entender como se acomodaram de modo tão canino à banalização do mal. É isso, né? É numa filósofa, numa pensadora judia, Hannah Arendt, que encontramos a expressão mais brilhante para retratar aquilo que aconteceu sob Adolf Hitler na Alemanha e que acontece hoje em Israel. Enfim, não dá para eles próprios, os integrantes conscienciosos da comunidade judaica, continuarem a conviver com isso. Professor, eu teria muitas outras perguntas para fazer. Eu acho que gostaria de deixar o convite aberto para a gente fazer uma nova entrevista num outro momento, mas gostaria de fazer uma última pergunta, pelo menos para essa nossa rodada. Foi muito, muito esclarecedora essa perspectiva. Eu acredito que ela é fundamental de ser divulgada justamente e principalmente nessa neblina que é construída pela imprensa para legitimar este genocídio. Eu entendo que a imprensa tem uma atuação nos últimos tempos de efetivamente fabricar consentimento para este processo genocida da maneira que ele é. Mas eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor enxerga os próximos passos, os próximos desdobramentos do que está acontecendo, do genocídio hoje, tanto na perspectiva da atuação do sistema jurídico internacional, como na sua visão sobre o que vai acontecer. Esse genocídio vai cessar, esse genocídio pode desembocar num processo político de resolução desse conflito nos próximos anos. Como é que o senhor enxerga o futuro a partir do contexto que nós temos hoje? Se a Corte Internacional de Justiça proferir, no caso África do Sul versus Israel, a sentença que acreditamos vai ser proferida e que talvez seja uma decisão unânime. Eu nunca vi a Corte da Haia tão próxima de uma decisão unânime como neste momento e a este propósito. Se isso acontecer, e considerando que mesmo as personalidades mais matreiras ou mais perversas do cenário político, por exemplo, no Conselho de Segurança, essas pessoas não são burras. Não. E sabem que passos devem evitar. Eu acredito que tomarão consciência de que alguma coisa deve ser feita pelo próprio Conselho de Segurança para não deixar a decisão da Corte cair no vazio. Porque se isso acontecer, Marcos, é a Organização das Nações Unidas que desmorona. Se a Corte Internacional de Justiça tomar, por unanimidade ou quase, uma decisão nesse sentido, e se o Conselho de Segurança não implementar, como está escrito na Carta de São Francisco, não implementar a decisão da Corte, a organização desaparece. A organização não faz mais sentido. Inúmeros países dirão isso a si mesmos e, enfim, eu não acredito que isso vá acontecer. Eu não acredito que a ONU vá desaparecer ou sucumbir totalmente desmoralizada. Não. Alguma coisa, enfim, de alguma coisa as lideranças políticas dos países detentores de assento permanente no Conselho de Segurança vão se convencer quando a Corte proferir a sua decisão, que já está demorando, mas que a qualquer momento sai, não tenho dúvida. A qualquer momento sai e deve ser, na história da Corte da Haia, a sua mais importante decisão. Nenhuma outra tomada até hoje terá sido tão importante quanto essa. Então, deixa eu fazer mais uma pergunta, vista a maneira que você colocou. Eu sempre tive uma percepção de que há uma condenação pelo crime de genocídio
como a exemplo de outros casos, um processo que levou muitos anos, né, para uma resolução formal. Então, por exemplo, no caso da Bósnia, e você tem algumas questões. Você tem, por exemplo, pelo menos duas decisões da Corte Internacional de Justiça ordenando, determinando que Israel, por exemplo, suspenda suas atividades militares, digamos assim, né, o genocídio em Gaza, e essas decisões não foram cumpridas ou não foram implementadas. Há uma, por exemplo, especificamente sobre Rafah, né, essa cidade fronteiriça no sul da faixa de Gaza, que foi, inclusive, por intermédio de uma nova... de um novo pedido da África do Sul, que faz pede uma medida urgente ali, mediante... de urgência, de liminares dentro do processo. Exatamente, exatamente. Essas decisões elas não foram cumpridas. Então, já me coloca uma primeira pergunta a respeito disso, no não cumprimento dessas resoluções, que ao contrário da decisão sobre a ilegalidade da ocupação, essas seriam vinculantes, no meu entendimento, né? Seriam decisões vinculantes, que deveriam já ser colocadas em prática da maneira que for possível, ou com os mecanismos que se tem disponível dentro do sistema. E se o senhor acredita, porque eu esperava que uma decisão mais formal, há um genocídio em curso, né? Então a condenação de Israel pelo crime de genocídio. O senhor acredita que essa decisão virá em breve, não num processo mais longo? Não, ela virá em breve porque o processo não tem mais no que se prolongar. Nós já temos todos os elementos aí e, como você lembrou, Marcos, a coisa está sendo veiculada pela televisão no mundo inteiro a cada manhã e a cada noite. Ou seja, não há uma necessidade de uma dilação probatória, como dizem os processualistas, não há necessidade de que se estenda uma formação da prova. A prova está toda aí, a olhos vistos, não só do tribunal, mas de toda a comunidade internacional. Eu não acredito que isso vá se prolongar. Eu acredito numa decisão unânime ou quase unânime e rápida, a essa altura rápida. Talvez nem todos os membros da corte tenham aí eu vou ser um tanto indiscreto. Eu acho que alguns juízes da corte têm hoje um desassombro, uma coragem que faria bem se contagiasse os demais. Mas todos são honrados e todos são muito lúcidos. Então, eu acredito que posições assumidas pela juíza chinesa, que foi embaixadora da China nos Países Baixos no passado, pelo juiz sul-africano, que é recente na corte, pelo juiz mexicano, que é mais recente ainda, e pelo juiz brasileiro, Leonardo Caldeira Brandt, que é um jurista do maior brilho e de uma grande coragem pessoal. Esses juízes, enfim, em algumas decisões recentes, no caso África do Sul contra Israel, foram um pouco mais longe do que os demais. Mas eu acho que a Corte alcançará provavelmente a unanimidade quando ela... Porque, veja, até no caso do muro, a decisão, o parecer consultivo sobre a ilegalidade flagrante do muro, o parecer foi dado por 14 votos. Dos 15 juízes, 14 votaram pela ilegalidade flagrante do muro, e apenas um juiz, o norte-americano Thomas Burgenthal, votou diferente, mas não dizendo que o muro era legal, mas concordando com o argumento do seu governo nacional, no sentido de que a matéria era política e não jurídica e a corte faria melhor se calasse. Ou seja, no mérito, a decisão foi unânime. Enfim, eu acho que hoje as condições são ainda mais propícias a uma decisão unânime e firme. E é diante de uma decisão assim tomada que eu acredito que o Conselho de Segurança não terá
como faltar ao seu dever de implementar a decisão conforme manda a Carta das Nações Unidas. Isso agrade ou desagrade ao governo de Israel. Professor, eu queria encerrar a entrevista, mas eu vou fazer mais uma pergunta, então, porque é um privilégio ter o senhor aqui para conversar. Nesse cenário, que é um cenário interessante, de uma decisão breve, ainda no curso do genocídio, ou seja, o genocídio continua, ele não foi interrompido, cessado por nenhum outro fator, e então temos uma decisão definitiva, condenatória de Israel pelo crime de genocídio, e contando aqui, então, com a boa vontade, digamos assim, dos Estados Unidos, né, que tem sido parceiro e cúmplice nesse processo, além de financiador, que ele não vetasse e que ele endossasse, por exemplo, uma resolução forte do Conselho de Segurança validando a decisão da Corte. Israel, dificilmente, é difícil prever como Israel se comportaria nesse contexto, especialmente com a não continuação do auxílio dos Estados Unidos. Mas num cenário em que Israel não aceite essa decisão, como tem sinalizado que não aceita nenhuma decisão ou qualquer tipo de diplomacia ou intervenção. Existe a possibilidade, ou se torna até imperativo, a presença, talvez, de capacetes azuis ou de algum tipo de força internacional para fazer cessar, mesmo que pela uma força de contenção, mas de ter tropas no chão, de uma força internacional, para frear Israel no contexto do genocídio, caso não aceite as decisões da Corte e virtualmente do Conselho de Segurança? Isso é juridicamente possível. Eu acredito que desnecessário. Eu acredito que desnecessário porque o governo de Benjamin Netanyahu é um governo, enfim, de radicais, limítrofes do crime, e um governo comandado por um corrupto, processado por corrupção e a caminho da cadeia. O mundo todo sabe disso. O valente chefe de governo israelense é um corrupto a caminho da cadeia. Este homem cai, sem dúvida alguma, cai. De modo que não vai ser necessário nada além da... Enfim, o Conselho de Segurança não terá necessidade, coisa que, aliás, ele nunca fez nessas circunstâncias. Nunca foi preciso usar os boinas azuis para implementar uma decisão da Corte. E não será agora. Enfim, eu acho que as coisas funcionarão corretamente no próprio Estado de Israel, que não ama o seu governante. Enfim, tolera-o enquanto ele aparenta defender a vida dos... Enfim, veja só a situação das famílias dos que permanecem reféns. Elas, enfim, não jogam pedras no primeiro-ministro pelo bom motivo de que querem ver se essa coisa termina e se recuperam os seus familiares detidos. Como as famílias palestinas, ao longo de décadas, esperam a liberação dos presos, todos políticos, nas cadeias de Israel. Tantos deles crianças e adolescentes criminalizados por jogarem pedras que mal arranharam as nádegas de soldados israelenses. Professor, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela entrevista. Acho que tem muitos assuntos e muitas nuances que a gente poderia abordar. Então, fica aqui já aberto o convite para uma segunda entrevista, para um segundo momento de conversa, mas essa entrevista foi incrível, muito esclarecedora. Em breve a gente vai publicar lá na FEPAL. Queria muito agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade e toda a perspectiva que você traz para a gente. Muitíssimo obrigado. Eu lhe agradeço, Marcos.